Opa, beleza? Bom, que agora eu vou comentar o seguinte. Você lembra que na aula passada, sempre que estava dando um erro aqui no nosso API, a gente retornava uma mensagem um pouco estranha ali para o usuário, né? A mensagem padrão mesmo do Spring. Só que aí agora é o seguinte, olha só como que eu estou deixando aqui a mensagem. Por exemplo, o nome é obrigatório, a gente sabe. E a gente não pode, e ele não pode ser passado dessa maneira aqui como string vazia. Então, eu criei esse payload aqui e aí eu vou explicar o que foi que eu fiz para você também poder fazer nos seus projetos aí, poder fazer aí na empresa que você trabalha, que eu acredito que também fica uma coisa bem legal, beleza? Por outros lugares também que eu já trabalhei, a gente usava assim e é bem interessante. Vê, a gente tem aqui o status, né, que eu vejo que aqui deu bad request 400 porque eu passei um payload inválido, né? Eu passei o nome ali em branco. A gente tem a data do request no formato timestamp. A gente tem o type, e aqui no caso seria o URL, eu coloquei api.cursospring barra dados inválidos. O título, que são dados inválidos, um detalhe, né, da mensagem, um ou mais campos estão inválidos. E aqui é o seguinte, o detail é a mensagem que vai para o cliente, aquela mensagem mais amigável. E user message é uma mensagem que faria mais sentido ir para o desenvolvedor. Então, de repente, deu um problema ali, a gente tem duas mensagens, uma que vai para o usuário e uma que fica aqui para a gente de uso interno para mais detalhes do problema. Beleza? Aí aqui ele deu nome obrigatório e user message nome é obrigatório. Aí o que foi que eu fiz? Começar aqui no resource, aqui dentro, eu criei um arquivo chamado messages.properties e aqui eu coloquei aquelas anotações do Javax. Como é que eu sei que anotação que eu tenho que colocar aqui? É simples. Você vem aqui no seu model e, por exemplo, eu usei aqui @noteblank. Então, eu venho aqui, eu posso vir aqui, ó, noteblank, opa, copio esse noteblank e jogo aqui noteblank e tá tudo certo. Aí, se eu quiser customizar a mensagem, que essa mensagem que está aqui, eu faço assim, ó, por exemplo, eu tenho o not blank, né, que aqui é do nosso pedido, not blank ponto, eu posso fazer assim, ó. Eu deixei aqueles ali só como exemplo, not blank ponto nome ponto pedido ponto nome do cliente, né? Aí aqui eu faria essas outras coisas aqui, ó, nome, dá um Ctrl D aqui, não vai exibir. O produto, só que não é not blank, é not null. Not null pedido.produto. Aí not null valor, ponto valor. E not null, o valor já coloquei, né? Not null data da compra. Valor not null pedido.data da. Aí aqui tem que ser o mesmo nome que está no atributo da classe, beleza? Data da compra é obrigatório. E aqui a gente tem o not blank do CPF. Vou deixar os que são junto, os que são iguais juntinho, né? CPF do cliente. E o último é not blank do CEP. Vou deixar assim que fica mais organizado. Aí você vem aqui CEP. Então veja, a gente já tem not null, not blank e not null. Aí aqui número. Vou rodar de novo. Só pra gente ver como que vai ficar lá, porque eu coloquei de exemplo, eu esqueci de colocar os demais atributos do nosso objeto. Então eu vou fazer assim, por exemplo, o nome e o CEP eu vou botar o valor como null e o CEP como string vazia. Vamos ver o que vai acontecer. Então veja,
ele já validou aqui o CEP, o valor e o nome. Então a gente tem o name do atributo, aí ele coloca aqui, ó, CEP é obrigatório, o valor é obrigatório, por quê? Porque a gente tem esse primeiro parâmetro aqui, que ele vai pegar esse cara aqui, ó. Ele vai pegar, na verdade, o nome do atributo, né? Que seria, por exemplo, isso aqui. Deixa eu colocar o valor, esse dado da compra aqui, para ver como que ele vai se comportar. Aí pegou, tá vendo? Tem que ser o mesmo nome que tem lá no atributo. Aí se eu quiser mudar, eu posso fazer assim, ó. Pedido data da compra igual data da compra. E aí vê só como que vai acontecer aqui agora. Se eu quiser mudar esse atributo aqui, né? Um desses dois aqui. Esse não, name, mas ele vai mudar esse aqui, ó, o user message. Vamos ver. Ó, tá vendo? Já mudou. Data da compra é obrigatório. É bom porque fica um nomezinho mais, como é que eu posso dizer? Mais elegante aí, né? Mais amistoso para o nosso usuário. Aí beleza, mexi nesse arquivo aqui. Até aí acredito que você já entendeu. E aqui, o que foi que eu fiz? Para a gente controlar as exceptions, eu vou começar por essa classe de problema. Que é aí onde a gente tem o status, timestamp, type, título, detalhe, user message. E esses objetos são esses caras aqui, ó. Os objetos são o que foi que deu erro dos atributos da minha classe. Tá? Eu vou só colocar aqui, por exemplo, Pedro Silva. Vamos ver se vai salvar. Foi que deu, data da compra, né? 2021. Hoje é 29/12. Show. Aí aqui agora eu tenho a minha classe problema, que é um enum. Aí aqui no enum eu coloquei dados inválidos, né, erro do sistema, parâmetros inválidos, mensagem incompatível, recurso não encontrado. Acredito que por esse daqui a gente vai passar. Entidade em uso não, erro de negócio, também pode ser que a gente passe. Aí aqui eu tenho o título e o RI. O RI é o que apareceu ali embaixo, por exemplo. Deixa eu colocar aqui de novo. Aqui está esse cara aqui, ó. O RI. Beleza? E a classe mais complicada é essa MS compra exception handle. Porque o que acontece? Quando eu quero sobrescrever as exceptions, eu sobrescrevo esse cara aqui. Ele vai estender response entity exception handle e eu coloco o @controller advice. Se eu comentar esse cara aqui, rodar a aplicação, você vai ver que ele vai voltar aqueles erros padrões do Spring. Mas aí com esse cara a gente consegue sobrescrever os erros e colocar um erro mais amistoso para o nosso código, né, para o nosso cliente final. Então aqui tem alguns métodos de override aqui, né, para a gente fazer colocar aquela mensagem mais amistosa para o nosso usuário. Aí, por exemplo, aquela de um ou mais campos estão inválidos, faça o preenchimento correto e tente novamente. E aqui a gente cria um problem type do tipo dados inválidos, certo? Aí aqui a gente tem o bind result, porque esse bind result é o seguinte. Ó, deixa eu vir aqui no controller. No pedido controller, por exemplo, quando a gente tem um erro, ele vem para cá, ó, para @bind. Deixa eu ver como que tá aqui. Ele vem. Deixa eu ver se não tem esse cara. Eu acho que não. É porque o que acontece? Quando a gente trabalha com Spring MVC e a gente coloca o valid e dá erro nesses objetos aqui, os erros que deram na aplicação, ele fica dentro de um outro objeto, que é esse cara aqui, o binding result.
Aí no bind result tem esses caras aqui, ó. Todos esses erros que deram, fica nele, certo? Aí, beleza. Como a gente está trabalhando com Spring Boot, não vai precisar usar. Aí tem o bind result, que é onde está todos os erros. Aí aqui, ó, get all errors. Aí usa um string. E a gente faz a gente percorre esse string aqui, né? E cria um objeto mais, uma mensagem mais customizada para o nosso usuário final. Beleza? Aqui a gente tem um nome, né? Object name, que é o nome do atributo que deu erro. Que é esse cara aqui, por exemplo. E aí, por exemplo, se esse object error for do tipo field, que o field é o que? Um atributo da minha classe. Se for desse tipo, então o nome vai ser esse cara aqui. E aí eu crio um problema com o nome user message, que é essa mensagem aqui. E aí eu tenho o build. E aí eu retorno a lista de erros, né, que deram. E aí com esse problem objects aqui, eu tenho esse cara aqui de baixo. Uma lista de problemas. Beleza? Então, assim, não é tão complicado de usar. Eu deixei aqui como exemplo. Eu não fiz codificando do zero porque acho que a aula ficaria um pouco extensa, mas aí eu quis colocar porque de repente você está precisando implementar algo parecido. E aí você pode vir aqui com esse seu código, pegar como exemplo e criar suas próprias implementações. Como por exemplo, aqui embaixo tem alguns erros customizáveis que eu coloquei de um outro código meu, que aí provavelmente, se a gente precisar de mais algum, a gente pode colocar aqui. Como por exemplo, eu criei essa exception aqui. Olha só. Eu criei essas 3 exceptions. Negócio exception e pessoa notified exception. Daí eu posso ter um handle dessa exceção aqui e eu posso tratar do jeito que eu quiser. Como por exemplo, o status é bad request. O erro é erro de negócio. E aí eu crio o problema e eu só retorno esse handle exception internal que vem para cá. Beleza? A princípio pode parecer um pouco complicado, mas acredito que você que já está nesse curso, você já entende um pouco mais de Java, você vai ver que não é tão complicado. E aí você pode usar esse código, como eu falei, para você implementar em seus projetos, implementar na empresa que você trabalha, que acredito que o pessoal vai gostar bastante, vai ser alguma coisa aí bem interessante. Você vê que a gente tirou aquele erro que tinha do Spring, já deixou uma coisa mais interessante aqui, mais profissional. Então isso aí agrega bastante para a gente. Beleza? Então essa aula foi isso aí, a parte de customização de mensagens. E aí na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com o RabbitMQ, criar as nossas filas, criar ali o servidorzinho no Docker. E espero que você tenha gostado dessa parte de validação. E a gente se vê na próxima aula. Beleza? Forte abraço e valeu!